Eu os chamo de bolsas masculinas. E nesse caso, em Göbekli Tepe, sabemos que tem pelo menos 11.600 anos. Sugeriram que esses objetos com alças são semelhantes aos retratados cerca de 7.000 anos depois na arte assíria. E se um pequeno símbolo misterioso esculpido em pedra contiver segredos que abrangem continentes e séculos? Ele está segurando essa estranha bolsa na mão. E é apenas um fato que essas bolsas idênticas são encontradas na antiga Suméria. Esta curiosa escultura em forma de bolsa aparece desde a antiga Suméria até templos mesoamericanos, desde Göbekli Tepe, na Turquia, até palácios assírios, sempre a mesma. Os antigos sumérios não foram a única cultura fascinada por bolsas. Seus vizinhos, os assírios, também usavam o símbolo. É apenas uma bolsa simples, ou algo muito mais profundo. Especialistas debatem seu significado, desde rituais sagrados até sinais cósmicos. Junte-se a nós enquanto desvendamos a história surpreendente por trás deste símbolo antigo, que conecta culturas através do tempo e do espaço. Mistério da antiga bolsa. Ao longo das civilizações antigas, um símbolo misterioso continua aparecendo, uma forma que se assemelha exatamente a uma bolsa moderna. Este motivo foi encontrado entalhado em pedra, pintado em paredes e esculpido em templos por culturas separadas por oceanos e séculos. Das ruínas da Mesopotâmia aos sítios sagrados da Mesoamérica, o mesmo objeto estruturado aparece repetidamente, sempre nas mãos de deuses, sacerdotes ou figuras de alta importância. As esculturas que lembram bolsas podem ser encontradas em esculturas antigas ao redor do mundo. Na arte mesopotâmica, especialmente entre os sumérios, assírios e babilônios, essa bolsa de mão aparece nas mãos de seres divinos. Muitas vezes é destacada ao lado da árvore da vida, outro símbolo poderoso que representa conexão, sabedoria e o ciclo da existência. Essas bolsas antigas não eram ornamentais. Muitos estudiosos as interpretam como recipientes de conhecimento sagrado, essência divina ou poder cósmico. Um exemplo importante pode ser encontrado na coleção assíria do Museu Metropolitano de Arte na cidade de Nova York. Lá, um objeto de pedra lindamente esculpido com cerca de 30 centímetros de largura está em exibição. Ele é exatamente no formato do motivo antigo da bolsa e apresenta a árvore da vida gravada em sua superfície. Notas do museu sugerem que este objeto pode ter sido um contrapeso para uma balança, apoiado por sinais de desgaste na alça. Perto está uma versão menor com uma alça quebrada, também semelhante ao mesmo design. Finalmente, aceitaram a ideia de que extraterrestres tiveram algo a ver com o nosso desenvolvimento. O que torna este motivo tão intrigante é seu alcance global. Símbolos quase idênticos aparecem na arte antiga das culturas olmeca e tolteca na Mesoamérica. Essas civilizações, conhecidas por suas práticas altamente simbólicas e cerimoniais, frequentemente incluíam o motivo da bolsa em representações de seus deuses e cenas rituais. Ainda mais longe, o símbolo aparece em carvings de templos antigos indianos e na arquitetura do Sudeste Asiático. Em lugares como a Indonésia, essa mesma forma aparece em relevos religiosos de pedra. Além da Ásia, ecos deste símbolo também foram encontrados nas tradições dos povos Maori e aborígenes, mostrando que este motivo abrange não apenas continentes, mas sistemas de crenças e histórias muito diferentes. Apesar das diferenças de estilo, região e crença, essas culturas colocaram esse símbolo parecido com uma bolsa em contextos sagrados ou cerimoniais. Alguns acreditam que representa um ícone universal ligado ao conhecimento, poder espiritual ou autoridade divina, sugerindo que certas ideias centrais podem ter sido compartilhadas entre as sociedades humanas primitivas. Mistério global, gravado em pedra. Imagine um símbolo tão profundo, tão universalmente reconhecido que aparece em culturas muito diferentes, separadas por imensas distâncias e milênios. E é isso, eles vão olhar para semelhanças de algum tipo de objeto entre culturas e vão assumir uma ligação. Isso não é uma obra de ficção, mas sim um enigma arqueológico duradouro, a misteriosa bolsa. Este curioso objeto, segurado por figuras em antigas esculturas de pedra, transcende as linhas de tempo convencionais e as fronteiras geográficas da história humana. Desde os enigmáticos pilares de Göbekli Tepe, até os intrincados relevos da Assíria Antiga e as monumentais esculturas da civilização olmeca, sua presença consistente exige um olhar mais atento, desafiando nossa compreensão da interação humana primitiva e do conhecimento compartilhado. Nossa jornada nesse mistério fascinante começa há mais de 12.000 anos, no sudeste da Turquia,
no deslumbrante local de Göbekli Tepe. Aqui, entre os megálitos em forma de T que antecedem a própria agricultura, são representadas figuras zoomórficas segurando esta inconfundível bolsa ou balde. Será que a misteriosa bolsa de mão implica uma conexão global que rivaliza com o nosso mundo interconectado? É um artefato que parece surpreendentemente fora de lugar em um período que tipicamente associamos com a sobrevivência rudimentar. No entanto, lá está ele, uma silenciosa interrogação esculpida na pedra, nos convidando a reconsiderar a sofisticação dessas civilizações antigas. Avançando milhares de anos e atravessando continentes, a trama se complica consideravelmente. Na antiga Mesopotâmia, os poderosos assírios, conhecidos por seus detalhados relevos em pedra, retratam consistentemente suas divindades e gênios alados, segurando essa mesma bolsa. Os paralelos visuais são impressionantes. A forma, a alça, a maneira como é segurada, quase como se um léxico visual universal estivesse sendo transmitido através do tempo. Mas o mistério não termina no Oriente Médio. Viajando pelo vasto Atlântico, encontramos os igualmente enigmáticos Olmecas da antiga Mesoamérica. Como os Olmecas, é considerada a primeira alta cultura da América Central. Florescendo séculos antes dos maias e astecas, os Olmecas esculpiram cabeças colossais e figuras intrincadas, e surpreendentemente, entre seu repertório simbólico, a bolsa reaparece. Segurada por sua elite, seus xamãs ou seus deuses, serve como um eco visual direto de símbolos encontrados a milhares de milhas de distância e em épocas completamente diferentes. O que poderia explicar essa notável confluência de imagens? É uma coincidência extraordinária ou algo muito mais profundo? Pesquisadores e estudiosos ofereceram interpretações convincentes que visam desvendar esse profundo nó histórico. Uma teoria, destacada pela Archaeology World, sugere uma profunda conexão cósmica, com a alça semicircular representando o hemisfério do céu e o corpo quadrado simbolizando a Terra. Isso propõe uma compreensão incrivelmente sofisticada da cosmologia e uma linguagem simbólica compartilhada para conceitos fundamentais que se estendem profundamente no passado da humanidade. Graham Hancock, em sua obra Magicians of the Gods, propõe uma possibilidade ainda mais ousada, de que esses recipientes possam simbolizar o ofício de uma irmandade iniciática, muito viajada e profundamente antiga, com raízes que remontam à pré-história mais remota. Essa visão sugere uma rede oculta de indivíduos conhecedores que preservam e transmitem sabedoria antiga ao redor do mundo, influenciando civilizações nascentes e insinuando uma cultura avançada compartilhada que antecede as linhas do tempo históricas aceitas. Talvez as pistas mais tangíveis venham dos próprios assírios. Nomes acadianos para esses objetos, bandudu, balde e mulilu, purificador, sugerem fortemente uma conexão com rituais de purificação, limpeza ou o transporte de substâncias sagradas. Para ser justo, Ancient Architects identifica essas chamadas bolsas como baldes. Um mistério mesoamericano. Em esculturas de pedra antigas, desde a Mesopotâmia até a Mesoamérica, um objeto continua aparecendo, uma estranha bolsinha. Mas espere, por que povos antigos ao redor do mundo, sem contato conhecido, esculpiam a mesma bolsa de aparência quadrada em seus monumentos? Coincidência ou algo mais? Nas densas selvas do sul do México, muito antes do surgimento de arranha-céus ou smartphones, os Olmecas, e mais tarde os Maias, deixaram impressionantes esculturas de pedra e templos imponentes. Entre suas muitas obras detalhadas estão figuras humanoides, algumas divinas, outras terrenas, caminhando com determinação. Mas olhe de perto e você notará algo estranho pendurado em suas mãos, pequenas bolsas em forma de caixa. Essas esculturas datam de cerca de 1200 a 400 anos antes de Cristo. Curiosamente, eles se assemelham a relevos de pedra semelhantes da Assíria e até de Göbekli Tepe, na atual Turquia. Lá também, figuras seguram bolsas quase idênticas. No entanto, essas duas regiões, o sul do México e o antigo Oriente Próximo, estavam separadas por oceanos, sem evidências de rotas comerciais, viagens de navio ou língua compartilhada. Então, como esse símbolo misterioso apareceu em ambos os lugares? Poderia realmente ser apenas uma coincidência? Na Mesoamérica, esses objetos semelhantes a bolsas não eram chamados de bolsas no sentido moderno, é claro. Em vez disso, eram frequentemente bolsas ou recipientes cerimoniais feitos de materiais naturais como fibra, couro ou até mesmo pedra esculpida.
Esses itens possivelmente continham sementes, ervas sagradas ou ferramentas usadas em rituais. Eles também podem ter representado poder, conhecimento ou status, mas a forma, o design, a postura das figuras que os seguram, tudo estranhamente familiar aos seus equivalentes do Oriente Médio. Alguns pesquisadores acreditam que essas semelhanças apontam para uma linguagem simbólica compartilhada, algo profundamente humano e instintivo que se espalhou por continentes, talvez representando o dom da vida, o poder de criar ou o controle sobre os elementos da natureza. Outros propõem teorias mais controversas, sugerindo civilizações perdidas, viajantes globais ou até redes de conhecimento antigo que a história moderna ainda não descobriu. Ainda assim, não há evidências concretas ligando essas culturas distantes. Nenhum GPS antigo, nenhum tratado assinado, apenas pedra e mistério. Opinião: esqueça tudo o que você pensava saber sobre símbolos antigos. E se uma imagem simples, repetida ao longo de milênios e continentes, guardasse um segredo profundo sobre o nosso passado? Estamos falando de um motivo misterioso. Uma figura segurando algo que parece uma bolsa e um pinhão, ou um objeto similar. Isso não é apenas arte, é um enigma esperando para ser resolvido. E talvez usando a pinha para salpicar a água ou o pólen do balde em uma árvore. Alguns especialistas acreditam que essa imagem recorrente aponta para um antigo ritual de purificação. Imagine sábios capturados em pedra, realizando um ato sagrado com esses objetos, um purificador e um balde. Mas essa explicação, embora plausível, parece um pouco simples demais para um símbolo que ressoa por períodos e espaços tão vastos. Poderia ser mais? Algumas teorias intrigantes sugerem que a pinha pode representar a glândula pineal, uma pequena glândula endócrina no cérebro frequentemente associada ao despertar espiritual e à iluminação, ou, de forma mais abstrata, pode ser uma representação poderosa da criação ou do próprio poder divino, um símbolo universal compreendido por diversas culturas antigas. Avançando para cerca de 700 anos antes de Cristo, para as magníficas esculturas de Nínive na antiga Assíria. Aqui vemos figuras aladas frequentemente referidas como Apkallu, ou sábios, segurando dois itens distintos, uma pequena bolsa e um cone. O cone é comumente considerado como sendo de um pinheiro ou palmeira mergulhado na bolsa durante cerimônias. Estas não eram bolsas comuns. Provavelmente continham substâncias sagradas potentes como pólen ou água benta. As esculturas mostram vividamente essas figuras usando a bolsa e o cone para abençoar pessoas, árvores e espaços sagrados, sugerindo um significado espiritual ou religioso profundo. Essas cenas não estão relegadas a cantos obscuros. Elas dominam espaços importantes como salas do trono e templos, enfatizando seu papel crucial. Se feitas de couro, metal ou fibras vegetais, essas bolsas eram inegavelmente centrais para atos religiosos ou espirituais. Mas é aqui que se torna verdadeiramente alucinante a semelhança impressionante dessas bolsas assírias com as que são representadas em Göbekli Tepe, um sítio que data de 12.000 anos atrás. O imenso abismo temporal entre esses dois locais torna incrivelmente difícil explicar como um design tão específico poderia persistir por tanto tempo, atravessando continentes. Isso desafia nosso entendimento sobre a comunicação e transmissão cultural antigas. No interior das selvas do México, no coração da antiga civilização olmeca, encontramos algo surpreendentemente semelhante. Vemos figuras frequentemente descritas como um homem gigante segurando algo que parece uma pinha ou até mesmo o olho de um cometa. Na versão olmeca, isso aparece como uma bola com uma cauda posicionada nos ombros do homem, atrás de sua cabeça. O corpo do homem, com sua redondeza acentuada, parece até representar a terra redonda, completa com linhas de latitude formadas por suas roupas. O conceito de um cometa é ainda mais reforçado por essa mesma figura redonda aparecendo dentro de uma serpente, onde ele se torna o olho de um cometa e a serpente a coma. Tanto as representações assírias quanto as olmecas também mostram figuras com um braço levantado e dobrado e o outro braço para baixo, uma pose também vista na arte de Ugarit e em estátuas relacionadas a Baal. Essa postura compartilhada entre culturas distintas é mais uma camada de mistério. Algumas interpretações radicais sugerem que esses símbolos são muito mais do que apenas rituais religiosos ou conceitos abstratos. Elas propõem que a bolsa representa a medição em todas as formas. Sua forma quadrada, por exemplo, espelha a grade usada ao medir o globo em longitude e latitude. A estrela no pulso do gigante Olmeca, representando a estrela polar, enfatiza ainda mais a medição celestial, o ponto central em torno do qual os céus parecem girar. A maneira como a bolsa pende, como pesos em uma balança, sugere até mesmo a medição de peso.
A forma em V formada pela área do peito de algumas figuras, junto com o adereço de cabeça curvado, é interpretada por alguns como representando uma cratera ou uma terra quebrada. Esta ideia é até ecoada na arte assíria, onde um gigante segura uma taça também considerada como simbolizando uma cratera. Essas teorias propõem que tanto as narrativas assírias quanto as olmecas detalham os pormenores de um impacto de cometa no Polo Norte, o local exato de onde todas as medições são tradicionalmente determinadas. Poderiam esses símbolos antigos ser um aviso assustador ou um registro histórico de um evento catastrófico, meticulosamente transmitido através de gerações e civilizações? Cestos antigos, sabedoria global. Por séculos, historiadores e arqueólogos têm sido intrigados por um motivo recorrente encontrado em civilizações antigas ao redor do mundo, um objeto misterioso semelhante a uma bolsa, frequentemente referido como o símbolo da bolsa. Desde as maravilhas megalíticas de Göbekli Tepe até os hieróglifos intrincados do Egito, este ícone enigmático aparece repetidamente. E sabemos que os artistas de Göbekli Tepe eram perfeitamente capazes de indicar designs tecidos, Desencadeando debates e alimentando especulações sobre seu verdadeiro significado. É apenas uma coincidência ou um fio perdido conectando as culturas mais antigas da humanidade? Vamos primeiro viajar para as ilhas exuberantes e verdejantes da Nova Zelândia, onde as ricas tradições orais do povo maori oferecem um paralelo cativante. Central na sua mitologia é a lenda dos 3 cestos, ou quiche. Estes não são apenas cestos quaisquer. São vasos divinos repletos de conhecimento profundo essencial para a humanidade. De acordo com a tradição maori, Tani, o reverenciado deus da floresta, empreendeu uma perigosa ascensão aos céus para recuperar esses cestos sagrados para a humanidade. Cada cesta continha uma categoria distinta de sabedoria vital. Uma continha o conhecimento do mundo natural. Outra guardava rituais e tradições ancestrais. E a terceira englobava tanto o bem quanto o mal, representando a dualidade da existência. A ambiciosa busca de Tani não foi sem oposição. Seu irmão ciumento, Wiro, tentou frustrá-lo a cada passo. No entanto, com a assistência crucial de outras divindades como Tawirimatea, deus do clima, e Parawera Nui, Tani triunfou, trazendo esses presentes inestimáveis para o reino terrestre. O que torna esta lenda maori tão cativante é a impressionante semelhança entre as formas de seus cestos tradicionais tecidos ou esculpidos e os símbolos de bolsas gravados em pedra a milhares de quilômetros de distância em locais como Göbekli Tepe. Ainda outro diz, e ainda assim você omite dizer qualquer coisa sobre o pilar com aquelas bolsas gravadas. Ao contrário das esculturas de pedra estáticas encontradas em outras culturas, as cestas maori são dinâmicas. Elas vivem dentro de histórias vibrantes passadas por inúmeras gerações. Elas incorporam a própria transmissão de sabedoria divina e conhecimento prático, instruindo as pessoas sobre como plantar culturas, navegar pelas estrelas e construir canoas essenciais. Essa notável semelhança de forma, abrangendo vastas distâncias geográficas e milênios, sugere algo profundo. Poderia a forma de bolsa representar um símbolo universal de conhecimento, sabedoria e a conexão intrínseca entre o terreno e o divino? As cestas neste contexto não são apenas recipientes para itens físicos, elas são vasos para presentes intangíveis, ideias, ensinamentos e o inestimável patrimônio cultural que define um povo. Este arquétipo de um recipiente que guarda conhecimento sagrado fala de um impulso humano profundo e universal. Simboliza o ato de segurar e compartilhar os tesouros mais valiosos da vida, não apenas posses materiais, mas a própria essência do entendimento e da existência. A tradição maori expande significativamente nosso entendimento desse antigo motivo de bolsa. Várias culturas ao redor do mundo têm ilustrações semelhantes de objetos parecidos com bolsas, revelando como poderia carregar significados em camadas muito além de sua forma física simples. Decodificando a bolsa do Antigo Egito. Imagine se transportar de volta no tempo para o Egito Antigo, uma civilização onde a escrita não era apenas comunicação, mas uma forma de arte intrincada. Por quase 4.000 anos, os hieróglifos dominaram. A linguagem visual gravada em rolos de papiro, esculpida nas majestosas paredes de pedra de túmulos e templos, e até inscrita em objetos do cotidiano. Não eram meros rabiscos, eram símbolos profundos que representavam palavras, sons e ideias complexas. Os gregos os reverenciavam como palavras sagradas, enquanto os próprios egípcios os chamavam de palavras dos deuses, um testemunho de sua profunda significância espiritual. Mas entre esses milhares de símbolos cativantes, um em particular se destaca, despertando fascínio e debate sem fim.
Uma pequena e detalhada imagem que se assemelha muito a uma bolsa moderna, completa com uma alça curva. Este glifo peculiar, muitas vezes traduzido como bolsa ou oferenda de altar, aparece por toda parte. Você encontrará isso meticulosamente esculpido ao lado dos nomes de faraós poderosos, aninhado dentro dos intrincados cartuchos que circundam títulos reais nas paredes dos templos. Às vezes, é até representado pendurado no cinto de um sacerdote, sugerindo fortemente que continha itens sagrados como incenso aromático ou ferramentas rituais essenciais. À primeira vista, parece simples, um recipiente prático para objetos sagrados. No entanto, a história desse glifo bolsa de mão... Esculturas de bolsas são encontradas em muitos templos antigos ao redor do mundo. É muito mais complexo do que uma simples bolsa. Teorias intrigantes de alguns estudiosos propõem um significado mais profundo e simbólico. E se isso não fosse apenas uma bolsa, mas uma tenda em miniatura ou um santuário portátil? Imagine isso. A parte superior curva do glifo poderia imitar os elegantes postes de uma tenda, enquanto sua base plana poderia representar tecidos drapeados ou peles de animais formando o abrigo. Esta interpretação abre uma conexão fascinante com habitações nômades em todo o mundo, como os tipes da América do Norte ou as iurtas da Ásia Central. Pode este pequeno ícone estar encolhendo um abrigo sagrado em um símbolo do tamanho de uma ponta de dedo? Se esta teoria for verdadeira, o hieróglifo da bolsa egípcia se transforma em algo verdadeiramente profundo, um símbolo poderoso de uma morada para o divino, um espaço sagrado portátil que os sacerdotes carregavam. Essa ambiguidade adiciona camadas ao mistério do símbolo, mostrando como uma forma simples pode encapsular tanto o prático quanto o espiritual, o mundano e o milagroso na cultura egípcia. É um poderoso lembrete de como os símbolos possuem significados em camadas que evoluem e se aprofundam ao longo do tempo e do espaço. A bolsa egípcia antiga é mais do que apenas uma imagem. É uma porta para entender como essas civilizações antigas viam seu mundo, seus deuses e os objetos sagrados que os uniam. A mochila secreta do sábio. Está na hora de desvendar um segredo. Por milhares de anos, em inúmeras culturas, um símbolo peculiar continua aparecendo na arte antiga, uma bolsa aparentemente inofensiva. Imagine se deparar com gravações antigas que parecem desafiar o tempo, junto a estas bolsas enigmáticas. Os antigos sumérios eram mais do que familiarizados com bolsas, ou talvez objetos que as pessoas modernas percebem. Você encontra figuras que parecem estranhamente estar segurando celulares, usando capacetes ou até operando o que parecem ser laptops ou trajes espaciais. Estes não são incidentes isolados, são padrões tecidos no tecido da história humana encontrados na arte mesopotâmica, hieróglifos egípcios e até artefatos pré-colombianos. São apenas interpretações artísticas ou são sussurros de uma era esquecida ecoando a presença de visitantes do futuro ou civilizações avançadas perdidas nas areias do tempo? A academia convencional frequentemente descarta essas anomalias como mera coincidência ou expressão artística primitiva, mas a consistência pura do motivo da bolsa de mão através de vastas distâncias geográficas e temporais exige um olhar mais profundo. Poderiam estes não serem apenas simples bolsas, mas ferramentas sofisticadas, dispositivos ou até mesmo containers de conhecimento e poder muito além da nossa compreensão atual? Talvez contivessem células de energia, baterias rituais ou tecnologia tão avançada que simplesmente desapareceu do nosso registro histórico. Pesquisadores até apontam para representações de bobinas de relâmpago ou árvores elétricas na arte da antiga Mesopotâmia, despertando a ideia radical de uma rede de energia esquecida alimentada por esses próprios dispositivos de bolsa. Acha que as bolsas eram usadas como dispositivos de gravidade para manter os pés dos astronautas antigos firmemente no chão? Essas não são apenas teorias malucas, são convites para reexaminar o que pensávamos saber sobre a história humana. Esses símbolos podem ser pistas profundas apontando para uma história mais estranha e profunda, onde as linhas do tempo se confundem, onde a tecnologia avançada se perde e onde a arte antiga codifica segredos esperando para serem descobertos. Seja enraizado em fatos ou em uma fantasia fascinante, essas teorias adicionam camadas emocionantes ao mistério das bolsas, nos impulsionando a explorar além dos limites confortáveis da compreensão convencional. Entre Graham Hancock, um renomado escritor e explorador que dedicou sua carreira a desafiar a narrativa tradicional da civilização humana. Hancock propõe uma ideia provocativa: e se uma civilização avançada existisse muito antes das que normalmente estudamos? Ele sugere que o símbolo onipresente da bolsa não é aleatório, mas sim uma assinatura que marca a presença dos portadores de conhecimento dessa cultura perdida.
Vou me concentrar nas enigmáticas bolsas de pedra originárias do antigo Irã, que também foram descobertas em templos mesopotâmicos. Essas figuras são frequentemente referidas como os 7 sábios nos mitos antigos da Mesopotâmia. De acordo com esses mitos cativantes, esses sábios surgiram após uma catástrofe global, aparecendo em um momento em que a humanidade ainda estava em um estado selvagem e incivilizado. Eles não eram conquistadores, mas professores, transmitindo habilidades essenciais que lançaram as bases da civilização. Eles ensinaram os povos antigos sobre a escrita, estabeleceram leis, introduziram técnicas de agricultura e compartilharam ofícios cruciais, essencialmente guiando a humanidade de um estado de existência primordial para uma sociedade organizada. E aqui está o ponto crucial. Hancock aponta meticulosamente que em inúmeras tábuas de argila antigas e entalhes intrincados, essas figuras sábias são consistentemente retratadas, segurando a mesma pequena bolsa semelhante a uma bolsa de mão. A teoria cativante de Hancock, esta bolsa aparentemente simples transcende sua forma material. Ela simboliza o conhecimento secreto, as ferramentas essenciais e o entendimento avançado que esses sábios carregavam, a própria essência de sua habilidade de elevar e guiar a humanidade nascente. A repetida representação deste símbolo ao lado de figuras de imensa sabedoria e influência civilizadora pinta um quadro poderoso. Uma idade de ouro perdida, talvez até uma rede global de conhecimento encapsulada na forma enigmática da antiga bolsa de mão? Esperamos que você tenha gostado deste vídeo. Fique ligado para mais histórias incríveis.